Olá, eu sou o César Germano e nos últimos meses eu tenho utilizado várias ferramentas de inteligência artificial, mas uma delas virou a minha favorita quando se trata de pesquisa e aprendizado. Eu estou falando do Notebook LM. O Notebook LM é uma ferramenta do Google de inteligência artificial, mas que funciona de uma maneira diferente das LLMs tradicionais. Quando você conversa com o ChatGPT, o Gemini, o Claude, você está conversando com um modelo de IA que foi treinado com bilhões de dados da internet. E as respostas que você tem são baseadas nessas informações. O Notebook LM funciona ao contrário disso. Por quê? Você define quais são as fontes de informação e ele te dará as respostas baseado nessas fontes de informação. E isso muda tudo. Por quê? Porque com isso você não tem mais resposta genérica, você tem uma resposta específica e você elimina o principal problema de aprender com inteligência artificial, que é a alucinação. Isso porque o Notebook LM ele se limita a te responder com base nas suas fontes e todas as respostas são rastreáveis, porque ele te diz exatamente onde naquela fonte você consegue buscar a validação para a sua resposta. E hoje eu vou te mostrar 3 casos de uso que eu mesmo utilizo para ter o real potencial dessa ferramenta maravilhosa que é o Notebook LM. Vamos lá? Imagina a seguinte situação. Você tem uma reunião marcada com o dono de uma clínica odontológica. Pode ser para fazer uma proposta, para vender o seu serviço, para fechar uma parceria, enfim, qualquer que seja o motivo, mas tem um problema. Você não conhece nada desse setor. O que você faz? A maioria das pessoas iria abrir 10 abas do Google e iria tentar absorver o máximo de conteúdo que conseguisse. Mas o que ela conseguiria era absorver um conteúdo raso e ela iria para essa reunião despreparada. Mas tem uma forma melhor de fazer isso. E eu já estou aqui com o meu notebook LM aberto, com a minha tela compartilhada, para mostrar para vocês como fazer isso. Primeira coisa, para acessar o notebook LM, eu venho aqui em notebooklm.google e nessa telinha aqui eu posso clicar em Teste o Notebook LM. Essa é a telinha, super intuitiva, e eu tenho todos os meus notebooks passados, mas eu quero criar um novo notebook. Antes de mais nada, eu vou até fechar essa aba que abriu para mim, eu vou renomear o meu notebook. Eu vou chamar ele de Pesquisa sobre Mercado Odontológico. Pronto. No Notebook LM, não vou entrar em tantos detalhes, mas você consegue adicionar várias fontes. Você pode enviar arquivos dos mais variados formatos, PDFs, apresentações, planilhas. Você pode anexar também vídeos do YouTube como fonte, ou até mesmo outros sites, ou se você quiser copiar um texto aqui, ótimo. Essa também pode ser uma fonte possível. Nesse caso específico, nós não temos informações prévias sobre esse mercado. Eu quero, inclusive, descobrir coisas novas, eu quero me aprofundar, mas partindo do absoluto zero. Então eu posso utilizar essa ferramenta aqui de pesquisa rápida. E eu tenho, inclusive, um prompt para isso, que é esse aqui. Pesquise sobre o mercado odontológico no Brasil em 2026, tamanho e crescimento do setor, principais segmentos, desafio de gestão de clínicas, como eles fazem captação e retenção de pacientes, concorrência com franquias e a adoção de tecnologia. Envio. E com isso, o Notebook LM irá fazer uma busca extensa na web e irá trazer para mim as fontes que ele acredita que são mais relevantes para isso. E ele, inclusive, já fez isso. Basta clicar aqui em importar e todas as minhas fontes estão importadas aqui dentro do Notebook LM. Primeiro ponto super relevante e interessante.
assim que ele importou as fontes, você pode notar que tem uma fonte aqui, ó, que está destacada de vermelho. O que isso geralmente significa? Significa que nós não temos acesso a essa fonte porque ela tem alguma barreira em que você pode acessar somente se pagar pelo conteúdo. Grandes veículos de mídia, jornais fazem isso e eu vou simplesmente remover ela daqui. Removi a minha fonte. Próxima coisa é, eu tenho aqui aproximadamente 10 fontes, mas eu não sei se elas são boas ou não. E o primeiro pulo do gato que eu quero deixar para vocês é sempre faça uma validação das fontes antes de embasar as suas pesquisas, os seus aprendizados nelas. Como você pode fazer isso? Eu tenho um outro prompt aqui para isso. Aqui nessa aba de conversa, eu vou pedir o seguinte: crie uma tabela, vou até dar um zoom, crie uma tabela resumindo todas as fontes deste notebook. Nome, data, tipo de conteúdo e o que cada uma contribui para o tema. Enviei. E por mais que a grande maioria das pessoas não faça esse passo inicial, ele é super importante, porque somente assim você consegue trabalhar com fontes confiáveis na sua pesquisa, no seu processo de aprendizado. Ele está gerando e aqui está a minha tabela. Eu vou até ocultar esses menus laterais. E aqui está. O nome da fonte, gestão de IA para dentistas, a data, o tipo de conteúdo, a contribuição principal para o tema. Olha aqui aquilo que eu trouxe de que toda a informação que o Notebook LM traz, ela é rastreável. Tá vendo esses números aqui? Eles mostram exatamente onde naquela fonte o Notebook LM se baseou para te trazer essa resposta. O que é importante de observar aqui? Se você está fazendo uma pesquisa de mercado, por exemplo, e no meu caso eu estou fazendo uma pesquisa de mercado, eu tenho uma consultoria de dados, automação e inteligência artificial, então eu quero entender oportunidades que temos para esse setor. O que eu posso fazer? Olhar a data. Olha, 28 de janeiro, beleza? 2024. 2026, essa daqui é de novembro de 2025, essa daqui é de outubro de 2025, essa daqui é de setembro de 2025. Caso a sua pesquisa, caso o que você precisa aprender é algo mais volátil e que está mudando rápido com o tempo, como a inteligência artificial, por exemplo, o que você pode fazer é, depois que você fez isso daqui, olha, saúde caderno setorial. Eu venho nas minhas fontes e esse aqui, ó, saúde, eu não quero utilizar ele como uma fonte dentro do Notebook LM. Todas as minhas próximas respostas eu não quero utilizar essa fonte em específico. Então, validação das fontes é o primeiro passo. Agora, na sequência, nós podemos começar a fazer perguntas para o Notebook LM. E a primeira pergunta que eu vou fazer, vou de novo ocultar as minhas fontes. A primeira pergunta que eu vou fazer é essa daqui, ó. Como está o mercado odontológico no Brasil hoje? Está crescendo? Quais segmentos têm mais oportunidade? E ele vai buscar essas informações para mim, mas de propósito eu não fiz uma pequena configuração aqui para vocês verem como é a resposta padrão. Por padrão, ele deve me trazer uma resposta bem longa. Olha, tá aqui a resposta. Bem longuinha. Tem muito baseamento, tem muita coisa relevante, mas ela é mais longa. O que eu vou fazer? Nesse botão aqui de configurar notebook, eu clico nele. E o tamanho da resposta eu quero mais curta. E o estilo eu vou clicar em personalizado. E uma vez que eu cliquei em estilo personalizado, eu vou definir como eu quero que o Notebook LM me responda. E eu coloquei da seguinte forma. Você é um assistente de uma consultoria especializada em automação e inteligência artificial. Estou me preparando para uma reunião com donos e gestores de clínicas odontológicas para apresentar possibilidades de automação e inteligência artificial para o setor. Responda sempre com foco
em como a tecnologia pode resolver os problemas reais desse mercado. Clico em salvar e agora eu posso fazer a mesma pergunta. Tá aqui. E ela já virá com muito mais aderência àquilo que eu coloquei como objetivo. Enquanto ele está gerando, galera, esse é o tipo de conteúdo premium, conteúdo de cursos pagos que você não vê de forma fácil aqui dentro do YouTube. Então, se puder me ajudar, já se inscreve aqui no canal para dar uma força, para a gente conseguir esse combustível para trazer mais e mais conteúdos para vocês. E deixa também o seu like aqui. Não custa nada para você, mas me ajuda. Tá aqui a minha resposta. Essa é uma excelente oportunidade para posicionarmos a nossa consultoria. Opa, eu fui dar um zoom e acabei desformatando. Está aqui. Essa é uma excelente oportunidade. Ele está conversando agora como se ele fosse um consultor aqui da minha empresa. E ele traz que o mercado odontológico não está apenas crescendo, mas ele está se profissionalizando e segmentando agressivamente. Ok. Ele traz um pouco sobre o cenário atual, expansão acelerada e a selva competitiva. Traz também os segmentos com maior oportunidade, a era da estética mais rapidez. Traz também as dores latentes. Tá aqui. Ótimo. Nesse caso, como eu pedi algo um pouco mais detalhado, a resposta nem é tão curta assim, mas ela está muito mais aderente àquilo que eu coloquei como objetivo. E eu posso, inclusive, fazer outras perguntas. Eu posso perguntar aqui quais são as maiores dores e desafios do dono de uma clínica odontológica pequena e média. Quero entender agora o cliente. Ele vai pensar um pouquinho e me dar essas respostas. Vamos esperar um pouquinho. Beleza, tá aqui as dores. Selva da concorrência e isolamento, traz inclusive dados. O Brasil atingiu a marca de 449 mil cirurgiões dentistas, concentrando cerca de 20% de todos os profissionais do mundo. A dor, o dentista independente ou o dono de clínica média, ele se sente esmagado entre a concorrência massiva, enfim. Tá aqui o que eu preciso para me preparar para essa reunião. Mas deixa eu trazer um outro pulo do gato. Eu já mostrei que aqui nós temos as fontes, eu já mostrei que aqui nós temos as conversas, e nesse lado aqui, que o Notebook LM chama de estúdio, nós temos opções de transformar as minhas fontes em formatos diferentes de conteúdo. Eu consigo transformar em resumos em áudio, eu consigo transformar em resumos em vídeo, mapa mental, relatórios. Não vou utilizar nenhuma dessas outras funções agora, mas eu quero dar um gostinho para vocês e mostrar, por exemplo, como ficaria um infográfico baseado nisso. A gente sabe que a maior parte dos clientes, eles são um pouco mais visuais. Então, se eu preparar algo visual para ele, talvez eu aumente a minha chance de fechar um projeto, se esse é o meu objetivo. E aqui eu tenho um notebook que é exatamente o mesmo, com as mesmas fontes do lado de cá, mas eu já gerei um infográfico e eu vou mostrar para vocês como fica. Por que eu fiz isso antes? Porque quando você clica para gerar um infográfico, o Notebook LM ele leva alguns minutinhos para fazer isso. Aqui eu gerei um infográfico já baseando, ele inclusive tem um prompt dele, infográfico, tá aqui, ó. Se eu clico no lápis, ele me deixa colocar uma informação, um prompt, e eu coloquei um prompt específico para gerar aquele infográfico, que foi esse aqui, ó. Com base nas fontes deste notebook, crio um infográfico em formato de texto, estruturado, mostrando as principais possibilidades de automação IA para clínicas odontológicas. Depois é só clicar em gerar, ele irá fazer essa criação. E assim ficou o meu infográfico. Tá carregando um pouquinho, tá aqui.
consultório odontológico 4.0, ele traz o agendamento e triagem via teleodontologia, atendimento automatizado, WhatsApp, chatbots. Eu pedi para ele criar algo baseado naquilo especificamente, que são oportunidades dentro desse setor, e ele trouxe para mim. Eu fiz também um outro trabalho que é gerar um infográfico sem colocar um prompt aqui dentro. Eu não coloquei nenhum prompt, ele apenas irá fazer um resumo de todas as fontes para mim e esse aqui é o resultado. Ficou bem interessante também. Está carregando aqui e está aqui. Odontologia 2026, a revolução digital e humana no Brasil. Imagem, infográfico, traz um pouco sobre informações, a concentração médica que eu tenho aqui no Brasil, e o Notebook LM, ele inclusive corrige alguns dos problemas que nós temos com geração de imagem com inteligência artificial. Se você notar, o texto aqui está praticamente perfeito. Não temos erros de português, inclusive palavras com acentuação, tá aqui, ó, números. Ele trouxe bem bonitinho isso. E esse é o nosso primeiro caso de uso. Caso eu queira pesquisar, fazer uma análise de mercado, uma pesquisa sobre um setor, para me preparar para uma reunião, eu consigo utilizar o Notebook LM dessa forma. Bora para o nosso segundo caso de uso. Nesse segundo caso de uso, eu quero tratar de aprendizado. No primeiro, eu tratei de pesquisa, agora eu quero tratar de aprendizado. Eu tenho certeza que já aconteceu com você de você salvar uma playlist enorme no YouTube com a intenção de estudar, mas ela ficou ali acumulando poeira. Isso porque você achou que estava com falta de tempo, mas na verdade ver um vídeo é um processo linear. Você precisa ver o vídeo todo para aí sim ir pegando aquela informação que você precisa. E eu quero mostrar como facilitar todo esse processo e vou mostrar um hackzinho para vocês. Aqui na minha tela, eu vou primeiro criar um novo notebook e eu não vou adicionar nenhuma fonte. O título desse notebook será Curso de Python em vídeo. Beleza, tá aqui, nenhuma fonte adicionada. E eu estou em uma playlist do YouTube, do canal Curso em Vídeo. No início, quando eu estava aprendendo programação, foi um canal que me ajudou bastante. Ele tem aqui essa playlist com um curso de Python. São vários e vários vídeos, olha. Mais de 35 vídeos. E eu vou te mostrar como acrescentar todos esses vídeos de uma vez como fonte de informação lá dentro do Notebook LM. Para isso eu vou utilizar uma extensão aqui do Google Chrome, o link estará aqui na descrição, chamado Grabbit. E uma vez que você instalou, basta clicar aqui em configurações, ou settings, descer e clicar em adicionar nova ação. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar, ó, botão do mouse, botão esquerdo do mouse e a tecla qualquer uma. Coloquei o Shift aqui e clico em salvar ação. O que ele vai fazer? Sempre que... tem mais uma configuração que eu não mostrei. Então, adicionar aqui a ação, botão esquerdo do mouse, vou colocar Shift, por exemplo, e ao selecionar o tipo de ação, eu vou colocar aqui, ó, copiar URLs to clipboard. O meu está em inglês, copy URLs to clipboard. Beleza? Aí sim, eu clico em salvar essa ação. E como que funciona na prática? Apenas isso. Sempre que você estiver dentro de uma playlist, dentro de um site específico, nesse caso, estou trabalhando muito com o YouTube, se você pressionar Shift e depois clicar com o botão esquerdo do mouse e ir arrastando, olha, estou arrastando, estou descendo, eu quero pegar todos os vídeos aqui dessa playlist. Ó, aqui, soltei, beleza, copiado. O que eu posso fazer aqui? Primeiramente, vou mostrar para vocês que, de fato, ele copiou
Opa, na verdade não copiou. Deixa eu fazer de novo. Cliquei com o botão com Shift, agora com o botão direito, arrastei. Aqui, ó. Soltei. Deixa eu ver se agora foi. Certinho, agora foi. O que ele faz? Ele copia todos os links de todos os vídeos que eu selecionei. E por que isso é interessante? Eu vou utilizar uma outra extensão, que é essa daqui, ó, Notebook LM WebSync. E uma vez instalada, eu seleciono o meu notebook. Meu notebook é esse aqui, ó, curso de Python em vídeo. E eu colo aqui todas aquelas URLs, todos aqueles links de vídeo. Cliquei em importar. Ele leva um tempinho, alguns segundinhos. Já importou 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, enfim. Logo, logo ele finaliza. Ó, já passou da metade. Vou voltar para o meu Notebook LM. Vou atualizar a página. E está aqui, ó. Todos os vídeos daquela playlist já foram importados aqui dentro do meu Notebook LM. E aí, uma vez que todos esses vídeos já foram importados para cá, eu consigo perguntar, eu consigo estudar com base nisso, com base nessas informações. Então, eu posso perguntar aqui para ele, por exemplo, o seguinte: tenho apenas 30 minutos por dia. Monte para mim um plano de estudo para conseguir estudar todo esse curso. Ele está pensando e vai trazer para mim um plano de estudo completo para que eu consiga estudar todo este conteúdo. Enquanto ele está fazendo isso, o que eu já vou perguntar aqui para ele? Na verdade, deixa eu esperar já que ele trouxe a resposta. Então ele traz, ó, semana 1, configuração em primeiros passos. No primeiro dia, assiste essa aula 1 e também a aula 2. No dia 2, dedique 30 minutos para instalar o Python e a IDE no seu computador. Ok, tá aqui um plano de estudos completo. Eu posso também fazer perguntas sobre o conteúdo em si. O que são operadores aritméticos em Python? Então, uma parte do conteúdo, posso perguntar para o Notebook LM. Ele está pensando e ele irá me responder com base naquela lista de vídeos em toda essa playlist do YouTube. Então aqui, ó, com base na aula 7 do curso, os operadores aritméticos são tal. E sempre que ele traz, olha, ele traz também a fonte, ele traz de onde ele se baseou para trazer aquele trecho de resposta. Sensacional, não é mesmo? E com isso, o céu é o limite. Você consegue estudar de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Você pode colocar aqui também livros e fazer esse mesmo trabalho. Mas eu quero mostrar um recurso adicional. E esse é dentro do Gemini. Estou dentro do Gemini. E ele tem atualmente, quando eu clico em ferramentas, na verdade, quando eu clico no maisinho aqui, ele tem essa opção aqui, ó, Notebook LM. E quando eu clico, eu posso selecionar aqui, ó, qualquer um dos notebooks. Vou selecionar esse de curso de Python em vídeo. Adicionei. E em ferramentas, eu vou clicar em Canvas. E o meu comando para ele será bem simples. Eu vou falar, crie um aplicativo para aprender sobre o conteúdo desse curso em Python de forma dinâmica. Quero um quiz interativo. Apenas isso. E com isso eu consegui conectar essas duas ferramentas, o Notebook LM com o Gemini. As duas são Google e eu tenho aqui essa integração de forma nativa.
E o Gemini, ele está criando aqui para mim uma aplicação. Essa aplicação é um quiz interativo sobre este curso, sobre essa playlist. E com isso eu consigo melhorar ainda mais o meu processo de aprendizado. Então tá aqui, ó. Qual que é a principal diferença entre os operadores barra e barra barra? Ah, vou selecionar qualquer uma aqui, ó. Ó, errei. E ele ainda traz resposta correta e traz um pouco de explicação sobre isso. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. E esse é o terceiro recurso, que é uma integração nativa que você tem entre o Gemini e o Notebook LM, o que facilita a comunicação entre essas duas ferramentas e permite que a gente crie aplicativos, por exemplo, utilizando o meu Notebook LM, ou que eu tenha respostas aqui dentro do Gemini baseado nas fontes daquele notebook, para eu não precisar trazer as fontes aqui para minha LLM padrão, eu posso conectar com o Notebook LM. Simplesmente sensacional, não é mesmo? E galera, esse foi um conteúdo um pouco mais denso, onde eu trouxe esses 3 casos de uso, a pesquisa dentro do Notebook LM, onde a gente usa a própria ferramenta para sugerir fontes confiáveis para a gente, e a gente inclusive faz essa validação de fontes dentro do Notebook LM. Depois a gente também fez essa importação em massa de vídeos dentro do Notebook LM e conectou ele com o Gemini, no nosso terceiro caso de uso, para criar uma aplicação que é um quiz interativo. Conteúdo super denso. E isso mostra o meu compromisso em trazer conteúdo de qualidade para vocês. Mas, para que eu possa continuar trazendo conteúdo nesse nível, e eu tenho várias outras ferramentas e conhecimentos para trazer para vocês, vou pedir para vocês deixarem aqui um comentário aqui embaixo para dar esse combustível. Deixa o seu gostei, se você não deixou ainda, essa é a hora. E, por favor, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo.